Olá! Quando a gente estuda o naipe de ouros, a gente se depara com a nossa matéria, o nosso decorrer de vida, onde a gente precisa se manter, onde a gente precisa do dinheiro, onde a gente precisa de tudo isso aqui ao nosso redor para que a nossa jornada aconteça. Quando a gente fala isso, a gente pode invocar, por exemplo, aquela passagem bíblica que diz que nós devemos primeiro buscar o reino dos céus para que o restante seja nos acrescentado, algo assim. Geralmente essa frase pode ser lida de uma forma onde a gente deve abandonar tudo isso aqui e viver apenas em busca de uma transcendência, em busca de um momento ápice, em busca de um momento onde a gente seja reconhecido pela nossa dedicação, pela nossa devoção. Porém, eu poderia reformular essa visão num sentido onde a gente deve sim buscar o reino dos céus, o reino de Deus, antes de tudo, isso eu não discordo, porém não abrindo mão da matéria, não fora da matéria. Caso contrário, não faria sentido a gente passar 50, 60, 70, 80 anos de vida fugindo de tudo isso aqui. Então, buscar o reino de Deus para que o restante nos seja acrescentado tem a ver com a gente se dedicar enquanto a gente faz, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente busca se sustentar com dignidade, onde esse sustento se faz necessário. A diferença disso é que quando a gente caminha durante a vida, exercendo uma função, uma profissão, um trabalho, um emprego, enquanto a gente coloca o reino de Deus na frente, a gente consegue viver a vida de uma forma mais plena, de uma forma onde a gente se coloca no nosso lugar, de que não podemos controlar tudo, por mais que a gente tenha a tendência de buscar segurança. Mas a gente não consegue saber exatamente como e onde a gente estará daqui a um ano, por exemplo. Tudo pode acontecer. Mas a gente colocando o reino de Deus à frente como busca, mas como uma busca que pode ser encontrada no dia que a gente vive, não como uma busca de uma promessa distante. E com isso a gente vai sendo acrescentado. A abundância, a prosperidade, as oportunidades podem ir chegando para que o nosso caminho se faça consistente. Porém, como estamos trabalhando a fé aqui, nada disso é garantia. Lá no 7 de Ouros a gente estudou a respeito da maturação. A gente faz, até certo ponto a gente precisa fazer, a gente precisa colocar a mão na massa, mas chega um ponto que a gente precisa simplesmente entregar, aceitar o ritmo da natureza, aceitar que às vezes a árvore pode demorar a crescer, às vezes pode dar fruto, às vezes não. O 7 então nos convoca a paciência. Mas mais do que isso, é uma paciência do qual a gente precisa observar, a gente precisa estar atento. O crescimento não depende de nós, mas a gente vê alguma mudança? Ou está tudo completamente invisível? O 7 de Ouros é a não ação, mas não quer dizer que a gente vai simplesmente parar de observar. Então a gente segue para o 8 de Ouros. O 8 de Ouros aqui eu vou chamá-lo de devoção. Vamos entender. No 8 de Ouros nós vemos o nosso guerreiro com 7 moedas de ouros na parede, uma moeda de ouro na sua mão sendo trabalhada, um lobo espiritual ao seu lado enquanto ele está sem armadura. O que o 8 de Ouros significa? O que é essa devoção
do qual o 8 de ouros representa. Aqui a devoção aparece como devoção àquilo que nós fazemos, devoção à nossa função, devoção ao nosso trabalho. Mas a devoção aqui no 8 de ouros representa uma devoção do qual você trabalha, você está ali presente enquanto você trabalha, mas você não pode esperar garantias de que o que você faz te trará alguma redenção, por exemplo. Essa devoção ela tem a ver com essa busca do reino dos céus, essa busca do sagrado na nossa vida. É uma devoção que vai além de si mesmo, uma devoção que vai além da pessoa do qual contrata o seu serviço, da sua profissão. Uma devoção que tem mais a ver com você ocupar o seu lugar enquanto você trabalha, enquanto você exerce uma função, enquanto você se dignifica durante o seu caminho. Esse é o 8 de ouros. As 7 moedas já na parede, elas vão representar que já existe estrutura. Ou seja, aqui no 8 de ouros a gente já experimentou, a gente já trabalhou, a gente já saiu de trabalho, a gente já começou outros trabalhos, a gente já transicionou de uma área para outra, a gente já exerceu mais de uma função. Então tudo isso vão representar essas moedas na parede. Não como troféus, mas como estruturas. Você sabe o que você consegue, você sabe as suas dificuldades, você já tem algo consolidado na sua vida. Mas a gente não para. A gente continua em devoção à nossa jornada. A gente continua em devoção ao sagrado. A gente continua em devoção ao trabalho do qual a gente exerce, do qual a gente precisa muitas vezes. Então, o guerreiro está trabalhando a 8ª moeda, não porque ele está acumulando moedas, mas porque o trabalho continua sendo essencial a ele, para ele poder se sentir vivo. Para a gente entender melhor o 8 de ouros, os arcanos ocultos nos ajudam nisso. Aqui está oculto o arcano da força. O arcano da força, ele nos conecta, ele nos lembra de ouvirmos o nosso animal interior. Ele nos lembra de ouvirmos o nosso próprio corpo instintivo. Ou seja, aqui a gente continua trabalhando, a gente continua em devoção ao nosso trabalho, em devoção à nossa jornada, a gente continua exercendo a nossa função, mas o corpo deve ser ouvido, o instinto deve ser ouvido. O objetivo aqui não é produzir mais, o objetivo aqui é continuar dando manutenção à nossa vida. O naipe de ouros representa longo prazo. O naipe de ouros representa a rotina que a gente vai exercendo ao longo de toda a nossa vida. Então, se a gente não ouve o nosso corpo durante o nosso trajeto, durante a nossa rotina, o nosso trabalho, a gente de alguma forma se corrompe. O arcano da força aqui ele é representado por esse lobo deitado junto ao guerreiro. Ele está tranquilo, dormindo, porque o guerreiro está respeitando o próprio corpo, o próprio ritmo, a própria jornada. Ele não está forçando o corpo a produzir mais, ele não está forçando o corpo a chegar a um lugar do qual ele não consegue chegar por necessidade de esperar o tempo passar. A gente não consegue necessariamente subir uma montanha correndo. A gente precisa de ritmo, de fôlego, de resistência. Essa é a nossa jornada de vida. Então o arcano da força aqui no 8 de ouros nos lembra de continuarmos o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa devoção, respeitando o nosso corpo. O nosso corpo ele nos fala mais do que a mente. Oculto aqui nós encontramos o arcano 17 também. A estrela aqui está. A estrela representa a fé. Então aqui a fé é reforçada. O 8 de ouros nos traz a necessidade de continuarmos a nossa devoção, o nosso trabalho, sem espera. Porque a fé ela não nos garante nada, mas ela pode nos sustentar.
De alguma forma você faz, naturalmente você espera resultados, mas o que poderá acontecer daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos, de acordo com o trabalho que você exerce hoje, pode mudar. Então, se você começa a construir uma profissão, por exemplo, quem sabe se daqui a 10 anos essa profissão estará vigente. Então, tudo é incerto. Você trabalha construindo, lembrando que essa construção pode mudar de forma em algum momento. Além do mais, tanto a força quanto a estrela, elas nos convocam à vulnerabilidade. Aqui o nosso guerreiro está sem armadura. Então ele está construindo, ele está trabalhando, ele está se dedicando de corpo e alma. Justamente por ele não ter garantias, a vulnerabilidade dele está exposta. Então aqui ele trabalha, ele mostra quem ele é, ele lapida ainda mais quem ele é, tudo isso sem garantias, tudo isso baseado na própria fé. Então, se o 8 de ouro sai numa leitura, por exemplo, ele está perguntando a você, ele está sugerindo que você observe o seu trabalho, a sua função, como você tem se dedicado à sua vida, o que você tem construído, se o seu trabalho te sustenta ou te drena, se o seu ritmo está bom ou não. Se o seu corpo está pedindo descanso, se você está respeitando o seu corpo, tudo isso deve ser ouvido. O 8 de ouros é um momento onde a gente continua o nosso trabalho, mas não mais de forma inicial. Aqui o nosso trabalho ele se torna mais uma prática constante, diária, do qual a gente reconhece já as nossas habilidades e do qual também a gente pode continuar se aprimorando. Então, se você exerce uma função, dentro dessa função que você exerce, você sempre terá mais a melhorar. Não no sentido de busca por perfeição, mas no sentido de que você, como uma pedra bruta que estará sempre sendo lapidada, sempre poderá oferecer mais. Então, essa devoção representada aqui no 8 de ouros, ela nos pede para poder fazer sem esperar, mesmo que a gente espere, mas que tudo isso esteja conectado à nossa busca do reino dos céus enquanto a gente caminha pela vida. O restante nos será acrescentado enquanto a gente faz isso, mas a gente precisa fazer, a gente precisa atuar também. Sigamos adiante.